Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz, amados. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez para meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu quero trazer aqui uma reflexão para nossas vidas. Aqui no livro de Juízes, no capítulo 2, versículo 1 a seguir, quando Deus ele repreende o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Vai nos dizer assim: subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que com juramento havia prometido a vossos pais, e vos disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. E não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste à minha voz. Por que fizeste isto? Ele faz uma pergunta. Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes serão vossos adversários e os seus deuses vos serão por laço. Tendo o anjo do Senhor acabado de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, aqui nos fala que quando o anjo sobe até Gilgal, a Boquim, ele fala ao povo e diz: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que com juramento havia prometido a vossos pais, e vos disse: nunca invalidareis a minha aliança convosco. Eu quero dizer que tem pessoas que estão invalidando as promessas de Deus nas vossas vidas. Tem pessoas que dizem que quando Deus faz uma promessa, não há ninguém que possa impedir que aquela promessa se cumpra. Eu quero dizer que nós mesmos é quem podemos invalidar essas promessas de Deus para nossas vidas. Mas como assim? Se Deus prometeu, Deus vai cumprir? É óbvio que Deus prometendo, Deus cumpre, mas também precisa da nossa intervenção. Se nós não obedecermos, se nós invalidarmos as promessas de Deus, se nós não der crédito, isto não vai se cumprir. Ouça isso no nome de Jesus. Exemplo disto, Moisés também ele teria a promessa de entrar na terra prometida, mas por conta de que ele feriu a rocha quando era para falar a rocha, Moisés não pôde entrar na terra prometida. O povo que saíram com Moisés lá do Egito, eles também todos tinham a mesma promessa de entrarem na terra prometida. No entanto, eles desobedeceram, adoraram outros deuses, murmuraram, como foi o caso de Acã lá e outros. Ali é onde a terra abriu a boca e engoliu aquela tribo. Ouça isso no nome de Jesus. Por isso que Paulo ele vai nos dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 7, ora, amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia, tanto da carne como do corpo, do espírito, e assim se vai. Então, a promessa de Deus, ela para a nossa vida, ela é condicional. Se nós não dermos ouvido, se nós não cumprir conforme está escrito nos mandamentos do Senhor, invalidando assim as promessas do Senhor nas nossas vidas, os estatutos do Senhor, então isto não vai se cumprir. Mas se nós cumprirmos como, pela risca, como está escrito, nós iremos obter a vitória. No versículo 2 vai nos dizer: não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste à minha voz. Por que fizeste isto? Talvez nós estamos fazendo alianças com pessoas ímpias, com pessoas escarnecedoras. Por isso que a Bíblia vai nos dizer no Salmo 1, queridos,
Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Certo? O que vai acontecer com o homem que anda na lei do Senhor, com o homem que medita, com o homem que tem a palavra de Deus no seu coração, que está cheio da palavra do Senhor? O versículo 3 lá do Salmo 1 vai dizer: será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Ouça isso no nome de Jesus. Isto é quando o homem obedece, quando o homem está seguindo os estatutos, a palavra do Senhor, conforme ela está mandando, o homem terá prosperidade na vida. O homem terá cumprimentos de promessas na sua vida. Porém, se o homem se tornar uma pessoa ímpia, é como diz o versículo 4 do Salmo 1, os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ouça isso no nome de Jesus. Então, se eu cumprir, se eu fizer por onde, ouça isso no nome de Jesus, as promessas de Deus se cumprem na minha vida, ela vai se cumprir. Mas se eu me tornar uma pessoa ímpia, longe de mim vai estar as promessas de se cumprir. Porque eu estou invalidando aqui os estatutos e as promessas de Deus na minha vida. Ouça isso no nome de Jesus. Versículo 5 vai dizer assim: e chamaram aquele lugar Boquim, versículo 5 do capítulo 2 de Juízes, chamado de Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Ouça isso no nome de Jesus. Ali houve remorso, quando Deus falou lá no versículo 4 de capítulo 2 de Juízes. Houve um remorso, houve choro, houve um arrependimento, sim. E o povo estava seguindo outros deuses, estava deixando de seguir os conselhos do Senhor. Quando Deus fala, eles voltam para a palavra, eles voltam a chorar, eles clamam, e ali o Senhor dá mais uma chance, e eles vencem, eles possuem a terra. Ouça isso no nome de Jesus. Mas depois, amado, no versículo 7 aqui, nós vamos ver a infidelidade desses homens mais uma vez. O ser humano é difícil de lidar, é difícil de trabalhar com o ser humano, pois nem todos eles têm um coração quebrantado, mas a maioria do ser humano tem uma dura cerviz, eles não querem nem saber, estão pecando e não pensam na consequência do pecado. No versículo 7 diz assim: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a José, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Então aqueles homens, tudo aquele, eles viram, eles serviram, certo? A Josué, serviram ao Senhor, serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que sobreviveram a Josué e vieram toda aquela grande obra, eles viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Versículo 8 vai dizer: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Josué tinha 110 anos quando ele faleceu. Versículo 9 diz: e o sepultaram no termo da sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram a Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os
tirara da terra do Egito, foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e adoraram, provocaram a ira do Senhor. Queridos, depois que morre, depois que morre o... Só um momento, por favor. Então, queridos, aqui como nós estamos falando, aquele povo, eles se esqueceram, deixaram o Senhor. Morreu toda aquela geração, morrendo Josué, morreu também toda aquela geração que vinham vindo do Egito, sentido a terra de Canaã, terra prometida, a qual o Senhor havia prometido. E agora morreu toda aquela geração, morreu todo aquele povo, foram congregados, toda aquela geração, como diz o versículo 10, foram congregados seus pais, quer dizer, foram sepultados, certo, nessa trajetória. Aí os que foram nascendo, as gerações mais novas, eles não conheciam ao Senhor, porque não havia mais quem falasse, não havia mais quem ensinasse acerca do Senhor. Mas eles também não procuraram saber o que aconteceu com seus antepassados, de onde que eles vieram. E ali eles começaram a servir a Baalins, a outros deuses, né? Ouça isso no nome de Jesus. E se envolveram demais com as idolatrias, com tantas coisas, provocando assim a ira do Senhor nosso Deus. Quando nós, muitas vezes, amados, estamos esquecendo, estamos deixando de lado a palavra do Senhor, quando nós estamos andando por um caminhos errados, onde isso vem a provocar a ira de Deus, nós temos que fazer como eles fizeram lá no versículo 4 do capítulo 2, né? Louvado seja o nome do Senhor, e chorar e pedir perdão ao Senhor para que as coisas elas mudem para nossos lados. Porque, amado, está difícil, mas o homem parece que está com o coração endurecido, parecendo faraó, com o coração duro, não dando lugar, não dando ênfase à palavra do Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. E lá no versículo 13, vai nos dizer que a ira do Senhor, versículo 12 diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Ouça isso no nome de Jesus. Versículo 14 diz, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos espoliadores que os empilharam, entregou-os nas mãos dos seus inimigos ao redor, aos quais não mais puderam resistir. Vejam aqui a situação que estava Israel. Aqui Deus está falando que ele não expulsaria, ele não expulsou todos os inimigos. Ouça isso no nome de Jesus, que havia naquela terra, justamente para castigo do povo, quando eles pecassem, quando eles não dessem ouvido à voz do Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Aí o Senhor está falando que não expulsaria lá no versículo 3, voltando, ele vai dizer, pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes serão vossos adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Vejam só que Deus, ele usa os seus inimigos para castigar a você próprio. Ouça isso no nome de Jesus. Deus, amados, ouça isso no nome de Jesus, ele levanta pessoas para se voltarem contra ti. Por quê? É porque Deus te odeia? Não. É para castigar, para que nós venhamos perceber que Deus está fazendo isto, não é para destruição, mas é para que nós voltamos, nos arrependemos e assim obter o perdão de Deus e as misericórdias. Deus usar o próprio inimigo seu para te afligir. Ouça isso no nome de Jesus. Por isso eu costumo dizer, nunca lute contra a carne. É como diz lá em Efésio. Não luta, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ouça isso no nome de Jesus. Mas a nossa luta é contra as potestades, como diz lá em Gálatas. Contra as potestades do ar, que estão no ar.
Porque, querido, se nós for lutar contra as pessoas, nós podemos estar indo contra Deus, porque às vezes Deus usa pessoas inimigas para te afligir, para que você possa retornar para o Senhor. Foi assim que Israel fazia. No tempo dos juízes, cada vez que eles pecavam, Deus usava o adversário, Deus usava um daqueles que o Senhor deixou na terra, justamente para afligir, para que eles pudessem voltar para o Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Então Deus usa os próprios inimigos da terra para castigar Israel, para que eles pudessem clamar de volta ao Senhor e o Senhor os ouvir. Lá no versículo 15 vai dizer assim: por onde quer que saía para lutar, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aperto. Ouça isso no nome de Jesus. Versículo 16 vai dizer assim: então levantou o Senhor juízes e os livraram das mãos dos que o despojaram. Olha, deixa eu te falar uma coisa para você. Se você está passando hoje por aperto, se você está passando hoje por angústia, se você hoje não está resistindo aos seus inimigos, eu quero dizer uma coisa para você. Deus pode já estar providenciando juízes, Deus pode estar providenciando alguém para te livrar das mãos do adversário. O adversário, ele não deve também se engrandecer perante você porque está vencendo, porque ele sabe que no momento em que você clamar ao Senhor, o Senhor, ele agora vai te livrar das mãos do adversário. Deus não tem nada com o adversário, mas Deus usa ele para te afligir, para que você volte para o Senhor. Mas o adversário ele tem que saber que no momento em que você se levantar, que você despertar, que você orar, se dobrar os seus joelhos, se humilhar perante Deus, Deus ele vai agora te livrar daqueles adversários. Ouça isso no nome de Jesus. É como Senaqueribe. Senaqueribe ele foi usado por Deus para afligir Israel. Mas ele se engrandeceu e ele colocou agora todo o poder, ele achava que estava com a bola toda, e ele estava ali agora desprezando até o Deus dos céus. Foi quando Deus livrou Judá. Ouça isso no nome de Jesus. Versículo 17 agora do capítulo 2 vai dizer: porém, tampouco ouviram os juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram depressa, se desviaram do caminho pelo qual seus pais andaram, em obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Então, Deus levantou juízes. Estavam ali as pessoas para alertar, para ensinar, os juízes ensinando a eles, mas nem assim eles ouviram aos juízes. Ouça isso no nome de Jesus. Mas desobedeceram, desviaram-se do caminho do Senhor e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Versículo 18 diz assim: quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, olha só, e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias desse juiz, pois o Senhor se arrependia em razão do seu gemido por causa dos que os apertavam e oprimiam. Ei, a sua opressão que você está passando, os seus apertos, as suas lutas, pode estar chegando ao fim. No momento em que você gemer, se humilhar e ver que não tem como você vencer sozinho, ouça isso no nome de Jesus, e você começar a buscar a presença de Deus, Deus irá te livrar. Deus irá te dar a tua vitória, porque você realmente se humilhou. Por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos perante, debaixo da potente mão do Senhor, e a seu tempo ele vos exaltará. O versículo 19 vai nos dizer: mas quando o juiz falecia, veja só, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Queridos, não podemos andar confiando nos homens.
Não, não devemos. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, vai nos dizer que maldito é o homem que confia no homem, no braço da carne. Se eu estou confiando no homem, se eu estou até hoje andando só porque o pastor, ele é um homem de Deus, e eu estou andando no caminho do Senhor só porque ele está aqui, está me guiando, está me levando. Gente, e se esse pastor morre, ou se ele é trocado de uma congregação, vai para outra, vem um outro, e se eu reincidir, se eu voltar atrás com o pecado, com a desobediência, eu não estava confiando em Deus e sim no pastor. Por isso que eu tenho que ser conhecedor e praticante da palavra de Deus, e não somente porque o pastor está falando, não. Nós temos que fazer a nossa parte, temos que estar crente em Jesus e não no homem, não confiando no homem, porque aqui sempre que quando Josué morre, o povo se desvia. Deus faz o mal, peca. Deus levanta os inimigos para castigar. Ele se arrepende. Deus levanta o juiz, livra eles. Mas depois que morre o juiz, eles se pecam novamente. Ouça isso no nome de Jesus e sai levando assim uma vida sem compromisso com Deus, confiando no homem. É como se eu chegar para a pessoa e falar assim: olha, ora Deus por mim, mas eu mesmo não oro. É como se eu chegar para alguém e falar assim: olha, faz um jejum por mim, mas eu mesmo não jejum. É como se eu chegasse para alguém e falar assim: por favor, me ajuda, me leve em oração. E as pessoas vão fazer, mas eu mesmo não faço. E se eu não tiver com quem contar? Se eu não tiver ligado, firme na rocha, como diz a Bíblia, o que vai acontecer comigo? A queda é fatal. Versículo 20 vai nos dizer: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porque este povo violou a minha aliança que tinha ordenado aos seus pais e não deram ouvido à minha voz, tampouco desapossarei mais diante deles a nenhuma dessas nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei, vejam só, eu as usarei para provar a Israel e ver se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar essas nações e não as expulsou, logo nem as entregou nas mãos de Josué. Ouça isso no nome de Jesus. Tem coisas que o Senhor ele está fazendo, tem coisas que o Senhor ele já resolve de imediato, mas Deus ele conhece o meu e o seu coração e Deus sabe que muitas vezes nós não somos sinceros para com ele, e Deus ele vai deixar algo para nos provar, para ver se nós realmente e vamos guardar, haveremos de guardar ou não o caminho do Senhor, como diz no versículo 22 do capítulo 2 de Juízes. Ouça isso no nome de Jesus. E tem pessoas que se levantam, não, eu tenho que ser diferente, eu não aceito isto porque, amados, para nós termos essa ousadia de entrar assim perante Deus e cobrar, eu tenho que estar guardando o caminho do Senhor, tenho que estar guardando a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque se eu estiver em desobediência, em desarmonia e não em sintonia com a palavra de Deus, ouça isso no nome de Jesus, Deus ele vai levantar pessoas, Deus vai levantar pessoas até da sua casa mesmo, para provar a sua fé, para ver se você realmente está guardando ou não. Quantas vezes eu não tenho passado por lutas no seu próprio lar, ouça isso no nome de Jesus. Quantas vezes você não passa por problemas com o filho, com a esposa, ou com o esposo, ouça isso no nome de Jesus, e coisas parece que se levanta o inferno em peso contra a sua vida. Mas eu quero dizer que quando você clamar ao Senhor, como fez aqui Israel, clamaram e choraram e buscaram a presença de Deus, Deus levantou juízes para livrá-lo. Eu quero dizer que Deus está levantando pessoas para te ajudar.
Deus está enviando pessoas a seu serviço para te ajudar. Ouça isso no nome de Jesus. Queridos, isto é muito sério. Quando nós deixamos de obedecer à palavra de Deus, eu quero vos dizer que coisas não boas podem estar se levantando contra nossas vidas. Mas eu quero dizer que não é o castigo final de Deus para a sua vida. Não, não é porque Deus quer te destruir, não. É porque Deus quer corrigir. É porque Deus quer que você volte para Ele. Deus tem as maneiras de trabalhar. Ouça isso no nome de Jesus. Não devemos jamais murmurar contra as situações que muitas vezes se levantam contra nossas vidas. Porque às vezes é Deus trabalhando em nossas vidas para nós não irmos para um lugar de tormento. Por isso que Deus trata conosco logo agora, enquanto nós estamos com vida. Ouça isso no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e não esqueçamos de cumprir os mandamentos do Senhor, a sua palavra, que Ele tem ordenado para nossas vidas. Se nós quisermos viver dias felizes na terra, deixamos de confiar no homem, deixamos de seguir os passos do homem e confiamos em Deus e seguimos os passos do Senhor Jesus Cristo. Nós seremos bem-sucedidos em nossas vidas. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em breve nós voltaremos com mais um vídeo para a sua vida, palavra de Deus para seu coração. Em